Como a professora Luciana falou, meu nome é Bianca Neuberger, sou professora de Ciências e Biologia, me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, pós-graduada também nessa área, e entrei para o Estado, sou professora do Estado, trabalhei aqui perto, trabalhei numa escola aqui em Piabetá, quase que eu esqueci o nome. Vocês conhecem Piabetá? Sim. É de lá? Então, eu trabalhei numa escola em Piabetá há alguns anos e fui convidada para trabalhar na Secretaria de Estado, no órgão central da Secretaria de Estado de Educação. Durante um tempo eu trabalhei tanto na escola quanto na secretaria e há 6 anos eu me dedico só à Secretaria de Estado, lá no órgão central, que fica no Santo Cristo, lá no buraco do Rio de Janeiro. Muito ruim. É verdade. Literalmente um buraco, está em obra, né? O Porto Maravilha, que não tem nada de maravilhoso, mas vamos lá. Então tem 6 anos que eu me dedico a trabalhar exclusivamente no órgão central da Secretaria de Estado de Educação. Mas sou professora, trabalhei em sala de aula muito tempo, com palestras, também trabalhei na época que estudei na UERJ, e ainda trabalho, né? Sem problema. Bom, esse tipo de palestra, antes de eu começar, né, a Luciana vai pegar ali o cabo que faltou, esse tipo de palestra para vocês é muito, muito importante, muito interessante, porque é uma forma diferente, com pessoas diferentes, de vocês estarem tirando dúvidas e de vocês estarem conhecendo alguns assuntos. Nada do que eu vou falar aqui, acredito que seja diferente do que os professores já tenham trabalhado com vocês em sala de aula ou que vocês já conheçam, porque de repente alguns de vocês já até trabalham dando aula ou estagiando, enfim. Então não é nada muito diferente. Eu vou falar um pouco da minha experiência na secretaria, do meu trabalho mais diretamente na secretaria. E vocês podem tirar dúvidas, se vocês quiserem. Vou falar um pouquinho além do que é a minha especialidade na secretaria, mas para a gente debater, que é um assunto muito importante. Bom, o tema licenciatura, ele é muito amplo e a gente tem diversos assuntos em que a gente pode trabalhar. A palestra de hoje, eu vou focar um pouco mais na parte de currículos, dos documentos de referência e das avaliações, tá? Tanto as avaliações do Estado quanto nacionais e internacionais também. Entender um pouquinho melhor elas, a importância delas, porque que a gente tem que dar tanta atenção para isso enquanto professores. Tá certo? Antes de eu começar, alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com relação à minha formação ou alguma coisa? Não? Boa tarde. Bom, eu vou começando e depois a gente vai passando os slides, tá certo? Porque aí a gente também não ultrapassa, que depois eu acho que vocês têm aula, né? Bom, a gente vai começar falando de currículo. O que é um currículo? O que vocês entendem por currículo, quando se fala em currículo? Vamos lá, gente. É uma troca, tá? A gente está aqui numa conversa, uma aula-conversa. A gente está junto aqui. Vocês já estão praticamente formados. Muitos, acredito, alguns já trabalham, então não é avaliação, ninguém está sendo... Luciana nem está aqui. Para ser participativo mesmo, a gente está conversando, nós somos colegas de profissão. Eu já formado e vocês quase formados, né? E muitos até já trabalham assim como eu. Então, não se preocupem não. Não está completo, não está certo, não importa. O que importa é a gente estar junto conversando. Então, vamos lá, currículo. O que vocês entendem? Qualquer coisa. O que é, o que vocês entendem, para que serve, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo. Conjunto de informações. Perdão, como é seu nome? Roberto. Roberto. Conjunto de informações referente a um determinado objeto, pessoa ou entidade. É bem definição de dicionário quase, né? Não, brincando. Todo o currículo é por competências e habilidades? Sempre foi assim? Tá certo, tá, Roberto? Foi só uma brincadeira, tá? Mas para que serve o currículo? Assim, resumidamente falando. O professor usa o currículo ou é besteira? Não o quê? Não usa ou não é besteira ou é besteira?
Oi? É obrigado a usar. Mas ele usa? Bom, gente, pode ser sincero, tá? Não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Tô como colega aqui de vocês. O professor usa o currículo? Todo professor usa o currículo? Não. A gente conhece um monte que não usa o currículo. Como também a gente conhece um monte que não sabe para que serve o currículo. Não é verdade? Se bobear, até a gente não entende muito bem para que serve aquele negócio que está lá e que obrigam a gente a seguir, que a gente não sabe muito bem para que entende. Para que serve? Bom, existe só um tipo de currículo? Só um currículo? Existe só um currículo? Estamos falando de ensino de fundamental médio, tá? O fundamental 1, 2, médio. Existe só um currículo? Não. A gente tem como saber quantos currículos existem? Não, não tem. São muitos, tá? É claro que aqui na minha apresentação eu vou focar um pouquinho mais, obviamente, no currículo do Estado, porque a qual rede eu pertenço. Mas a gente vai falar de outros currículos também, tá? Então vamos lá. Qual o objetivo de um currículo? O currículo, ele tá ali e ele serve para orientar o professor, né, o pedagogo, que se tiver na escola, enfim, orientar a como desenvolver todos os conteúdos, todas as habilidades e competências que trabalhar com isso ao longo daqueles anos séries. Tem a licenciatura e, como eu falei, a gente vai dar foco a alguns assuntos, mas é uma conversa, tá, gente? É um bate-papo e vamos conversar juntos. Definição ali mais dicionário, né, do que seria o currículo, que é cumprir um percurso. Foi o que eu falei. É o documento que vai orientar o professor daquele percurso que ele tem que desenvolver junto com os alunos, ou seja, aonde que no final daqueles anos série o aluno tem que chegar, tá? E aí, o que eu coloquei aqui também, naquele segundo tópico, né, de que antes de estudar o aluno já é cidadão, já iniciou seu percurso, não é uma tábua rasa. Há muito tempo que a educação na escola, o ensino na escola, pressupõe que o aluno não sabe nada. E a gente chega, o professor chega como soberano e você não sabe nada, esquece tudo que você acha que você sabe e agora você vai começar a aprender. E a gente sabe que não é assim. Nós somos alunos a vida inteira. E em várias etapas da nossa vida. E a gente não chega aos lugares, mesmo quando criança, sem saber absolutamente nada. A gente sabe alguma coisa. Pode ser até que o que a gente saiba não seja uma visão mais correta ou naquele caminho que leve aonde a gente tem que chegar. E cabe ao professor saber absorver aquilo que o aluno tem de conhecimento pré-existente e trazer ele para o caminho correto para desenvolver todo aquele percurso certinho onde ele tem que chegar, tá? Porque a gente fazer o contrário como era feito é a gente dizer que aquela criatura não era um nada, né? Não existia. Desde o momento que a gente nasce, aliás, antes até, né? A gente está aprendendo. E isso tem que ser levado em conta. Faz parte para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor, né? Um currículo se constrói dentro e fora de sala de aula. Por que vocês acham que eu escrevi isso? Porque ninguém acabou nada. Completamente ligado ao de cima. E também porque o que a gente vai trabalhar dentro de sala de aula, que é orientado pelo currículo, ele tem que envolver o quê? O dia a dia, todo o entorno. A gente tem que associar sempre tudo que a gente está ensinando ao dia a dia, que na verdade é completamente associado. E é isso que a gente tem que cada vez mais passar para o aluno, conectar as coisas com o aluno, dizer para ele que o que a gente está mostrando ali não surgiu do nada dentro de uma caixinha que não serve para nada. Tem uma conexão com o dia a dia dele, de alguma forma. Tá? Currículo institucional é disputa de poder, né? Que se você parte de um currículo que é feito institucionalmente,
algum pequeno ali, sem considerar a população, você está partindo só do conceito daquela instituição, né? Nunca haverá consenso, o debate é obrigatoriamente constante. Isso falando de currículo. O currículo, ele não é um documento que tem que ser feito e pronto, acabou. Por quê? O que vocês acham que o currículo não pode simplesmente estar pronto? Por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação preparou o currículo mínimo, que é o que está sendo utilizado já há alguns anos. Acabou, tá pronto, nunca mais vai se discutir currículo, é isso? Principalmente a respeito de ciências, biologia, está tudo sendo renovado, né? Novas coisas são descobertas, enfim, não dá para você ter uma coisa e dizer que aquilo ali é absoluto. O mundo está em constante mudança. Exatamente, mas não só em relação a ciências e biologia, não. Tudo bem, tem coisas que não mudam. Tanto na história quanto na própria ciência, na biologia, tem coisas ali que não vão mudar. Mesmo que você dali chegue até um outro ponto, mas você tem que considerar o chegar até ali. Mas em todos os outros componentes. A gente precisa discutir até a forma como aquilo é trabalhado com o aluno. O currículo tem que dizer isso para a gente também. Não só o percurso certinho, ó, isso, aquela lista de ações. Não, tem que dizer de que forma, de alguma maneira ele tem que dizer de que forma você vai trabalhar isso, tá? E aí, como eu falei que ia puxar um pouco a sardinha para minha brasa, falar um pouco do currículo mínimo e um pouco da história da construção desse currículo, que vai de encontro ao que eu falei no slide anterior. Alguém sabe como foi construído o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro? Oi? Uma diretriz básica que aparece essas coisas aí, vamos dando as leis, a gente vai seguindo. Mas quem vocês acham que fez o currículo? A gente lá da Secretaria, do órgão central. Pegou, escreveu o currículo e implementou nas redes. A gente faz reuniões com vários professores, pessoas da área, de assunto, para elaborar os temas dos projetos, aquilo que nós temos completamente de tempo, aí aprovado, aí alguém tem que falar isso, até passar ele pela lei. Um pouco menos do que isso tudo. Menos aí? Como eu falei no slide anterior e como você muito bem falou, tem que ser um processo de construção coletiva. Um currículo, né, um documento que vai ser utilizado por professores, né, e, obviamente, alunos, que seja construído por 2 ou 3 de uma instituição, não atingem, de repente, aquilo. Ainda mais se eu estou falando que um currículo, ele é muito mais do que aquilo que está trabalhando diretamente daquele conteúdo específico. Eu tenho que considerar o dia a dia, né? Eu tenho que considerar o entorno. E o entorno aqui em Caxias é diferente do entorno em Copacabana, que é diferente do entorno em Macaé. Enfim, isso tem que ser considerado. Então, a gente precisava para construir esse currículo. Eu vou falar rapidamente como foi a construção dele, só para vocês entenderem de que foi levado em conta a questão da participação. Foram feitas reuniões, tanto presencialmente, e aí convidamos professores de todas as disciplinas. Foram 3 reuniões presenciais para cada disciplina, para cada segmento, fundamental e médio. E também foi feito reuniões online, né, pela internet, para aqueles que do Estado não podiam chegar, porque é muito distante, enfim. E aí foram apresentadas propostas e os professores todos interessados participaram, opinando no que deveria mudar ou não naquela proposta de currículo. Depois disso, foi feita uma remodelagem do que todo mundo contribuiu e aí apresentado de novo como uma proposta final. Foi feita uma grande reunião para os professores por disciplina e aí chegamos a um documento final. É importante dizer que eu esqueci que quem fez essa primeira proposta para esse debate com os professores foram grupos de professores contratados da própria rede estadual. Ninguém melhor do que os professores da própria rede para construir um documento que vai guiar o seu próprio trabalho, tá? E aí chegamos ao documento final do currículo, que contempla todas as séries, anos e disciplinas, tá? Lógico que quando eu estou falando de currículo, eu estou falando de percurso formativo, eu tenho que considerar e tem que estar muito casado com o quê? Com a matriz curricular. Quantos tempos de aula eu dou naquela disciplina, naquele ano, naquela série? Eu não posso achar que eu vou, em um tempo de aula, fazer um currículo imenso que
humanamente possível para o professor e para o aluno trabalhar aquela quantidade de assuntos. Então, também é levado em consideração, no momento de construção de um currículo, a matriz no caso, daquela rede, tá? E isso também deve ser feito na construção de currículos das redes particulares e municipal, enfim, federal. Você, quando constrói um currículo, você tem que levar em conta a carga horária daquela disciplina, para você poder fechar a quantidade de assuntos que vai ser trabalhado, tá? Muito importante a participação coletiva, porque são os próprios professores que vão trabalhar aquele documento. Hoje é muito fácil debater sobre a construção do currículo mínimo com algum professor da rede estadual, porque ele foi aberto, então todos os professores puderam contribuir. Né? Ali tem um pouquinho da ideia de cada um deles. Tá certo? E aí, por que o nome currículo mínimo? Alguém tem ideia? De onde o Estado tirou isso? Alguém tem ideia? Pode falar, gente. Finge que eu não sou do Estado. Brincadeira. Alguém tem ideia? Oi? Exatamente. O Estado recebeu muita crítica falando assim, currículo mínimo, então meu filho vai estudar pouco. Não é isso, é o contrário. É o que minimamente ele tem que saber para sair daquele segmento, daquele ano, daquela série. Tá? Menos do que aquilo é impossível. Tá? Não dá, ou melhor, não é impossível. Não é aconselhado. Então o currículo, ele leva isso em consideração. Tá certo? Ele tem que minimamente estudar aqueles conteúdos. Também não inventamos esse nome. Se vocês forem lá nos documentos de referência, vocês vão ver currículo mínimo. A Secretaria de Estado de Educação não inventou nada. Ela simplesmente começou a pegar e fazer estudo desses documentos de referência e ver de que maneira que a gente podia estar mudando alguma coisa. Porque a gente sabe que precisa melhorar a qualidade da educação, certo? Isso em todas as redes, em todas as escolas, a gente precisa dar um salto. E rever e estudar é sempre uma boa opção. E a Secretaria começou a fazer isso. Claro que não foi assim a revolução na educação, mas começamos a fazer alguma coisa, porque há 30 anos, quase, vamos botar 20 pelo menos, que, falando de rede estadual, nada acontecia. Tinha algumas pequenas discussões, até sobre currículo também e tudo, mas não se chegava a lugar nenhum, de verdade, nada se mudava nas escolas. E aí, com essa nova equipe, houveram vários estudos e aí chegaram nesse documento de referência, que é sim obrigatório a ser usado nas escolas. Por que vocês acham que a Secretaria está obrigando o professor a usar esse documento? Qual a importância de ser obrigatório? Eu estou falando aqui da rede estadual, mas isso se aplica a qualquer rede, municipal, federal e até a particular. Que quando eu falo, mas aquela escola tem uma aqui, uma em Caxias e uma em Nova Iguaçu. É uma rede, são 2 unidades, tá? Então, se aplica a qualquer rede. Por que a importância de um currículo obrigatório? Aproximar o conteúdo de todas as escolas. Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Como é seu nome? A Tamires falou isso. Mais alguém? Não vou dizer brasileiro porque a gente está falando de rede. Mas educação em rede. O que acontecia? Como é que era o currículo antes de chegar no currículo mínimo? Alguém já trabalhou no Estado ou conheceu o currículo do Estado? Como é que era o currículo do Estado? E como era o currículo de algumas outras redes, algumas outras escolas? Uma lista de conteúdos. Isso vocês sabem. Uma lista de conteúdos que deveriam ser trabalhados com os alunos. E o professor chegava na sala de aula, ele fazia o quê? Tem pouco tempo, tem muito aluno, vou escolher aí o que eu quero trabalhar, estou dentro. Vou trabalhar esses conteúdos de alguma maneira. E aí o que acontecia? Por exemplo, até alguns anos atrás, né, o 9º ano, trabalhava química e física. Então, química no primeiro semestre e física no segundo semestre. O professor chegava lá e falou assim, não quero dar química no primeiro, não, vou dar física. Começava com física, por exemplo, né? E aí aquele aluno, daquele professor, mudou de bairro, ficou para outra escola, no segundo semestre. O que ele está vendo? Física. Não estudou química. Isso acontecia, às vezes não mudou de bairro não, mudou de turno.
na mesma escola, pegou outro professor. E aí você tem um déficit, aquele aluno tem um déficit. Sem contar que tinha professor que não se sentia tão confortável com um determinado conteúdo, passava rapidinho, já ia lá para o próximo e tal. E acontecia que, pensando em rede, era um caos. Porque cada professor fazia o que queria. Se a Secretaria de Educação desenvolvesse um currículo como desenvolveu e botasse na rede, não fosse obrigatório, algum professor, estou falando de maioria, lógico, um ou outro, ia cumprir? Não, porque dá trabalho. Você tem que mudar, você tem que repensar, você tem que reconstruir suas aulas. Então, tem que ser obrigatório. E tem que ser obrigatório para uma rede se comportar como rede. Um aluno que sai de uma escola em qualquer canto do estado e vai para qualquer escola em qualquer canto do estado, ele está ali nivelado em termos de conteúdo. Isso ganha, a educação, o aluno ganha a qualidade da educação, no ensino dele. Ele não está perdendo, não teve perda nenhuma. Isso, só por isso já é esplêndida a ideia. Para qualquer rede isso. Você ter, como na rede particular tem. A rede particular institui um currículo que deve ser desenvolvido e os professores são obrigados a cumprir aquilo. Tá? Não podia ser diferente na rede pública, seja ela qual for. Tem que ser assim. Por isso, obrigatório. Tá? E aí, outra diferença que o currículo mínimo apresenta é que ele não é mais uma lista de conteúdos. Ele é uma lista também, mas de competências e habilidades. Ou seja, que competências e habilidades o aluno tem que desenvolver ao final daquele ano série. Qual é a diferença? Eu não vou mais trabalhar os conteúdos? O que vocês acham? Vai trabalhar os conteúdos. Por quê? Quando você fala em competência e habilidades, você está dizendo o que o aluno precisa desenvolver para poder aprender aquele conteúdo específico. Tá? Que habilidades ele precisa ter? Bom, isso aí eu já até adiantei, né? Que é um documento de referência para todos os professores. Eles são obrigados a seguir para poder manter o que eu chamo de rede, claro. Existe uma diferença mesmo entre o currículo mínimo de uma rede particular para uma rede pública? Porque eu sou professora no reforço escolar, que é... Do Estado? Não, é do Colégio São Inácio. Ah, também tem reforço escolar. Que atende crianças, tanto de colégio particular, enfim, de uma comunidade. E eu tenho alguns alunos que têm bolsas em colégios particulares e outros que têm o ensino na rede pública. Essa escola abriu para a comunidade, para ter aula de reforço. Ah, tá. Interessante, interessante. E aí eu observei que eu tenho esses alunos do ensino particular, eles têm, bem nivelado. Inclusive, teve uma matéria de matemática que ele estava aprendendo exatamente a mesma coisa que um aluno da rede pública. Eu fiquei até de contar, nossa, legal, né? Mas, assim, existe essa diferença? Na verdade, assim, currículo mínimo, esse nome, a Secretaria de Educação batizou, né, utilizando já uma ideia que tinha lá nos PCNs, o nomezinho, mas, na verdade, não foi nenhuma revolução, nenhuma invenção de roda, não. O que a gente fez? Pegou o currículo que já tinha. Como é que é feito o currículo? Tanto da rede particular, quanto da rede pública, enfim. Tem os documentos de referência, né, que são os DCNs, os PCNs, a LDB, que orientam como e o que tem que ser aprendido em cada segmento. E aí cada rede ou cada escola diz exatamente de que maneira, em que momento, mas que no final daquele período aquilo ali vai estar aprendido. E o Estado fez a sua, a escola fez a dela, enfim. E quando o Estado reviu e construiu o currículo mínimo, ele não descartou, e aí eu vou mostrar até um slide aqui, nenhuma dessas, muito pelo contrário. O ponto principal é que tudo o que legisla sobre a construção de um currículo fosse levado em consideração. Então, os conteúdos estão ali parecidos. O que a gente fez na construção de um currículo mínimo foi não nivelar o nosso aluno por baixo. A gente não quer que um aluno que se forme no Estado seja menos do que um aluno que se forme
um colégio particular. É claro que não dá para simplesmente mudar de uma hora para outra, porque a gente sabe que tem redes muito boas particulares e sabe que tem escolas públicas que são muito ruins, tanto estaduais quanto municipais. Então não dá para mudar de uma hora para outra, mas o currículo mínimo faz com que o professor consiga avançar isso, entendeu? Então a gente encontra, sim, alunos com esse nivelamento, e é o nosso objetivo, né? Que todos sejam nivelados. E aí sim, de acordo com o seu desempenho, eles consigam os seus objetivos. Então, assim, diferença tem na construção. Eu não sei como é o currículo dessa escola, mas não sei se é lista de conteúdos, não sei de que forma que os professores trabalham, mas sei que no currículo mínimo do Estado ele é feito por competências e habilidades e sei de que forma que os professores trabalham. Mas, de verdade, esse é o objetivo, que eles tenham o mesmo nivelamento, porque a gente está definindo que o aluno naquele ano série tem que desenvolver, e isso está nos documentos de referência, entendeu? É só ele seguir, não necessariamente naquele ano série, mas naquele segmento, entendeu? Então, de repente, um conteúdo que numa escola particular seja ensinado na primeira série do ensino médio, pode ser que no estado, seja na segunda. Mas o que importa é que no final do ensino médio ele tenha desenvolvido e aprendido aquele conteúdo. Entendeu? Então, esse é o objetivo, é só uma forma de trabalhar. Tá? Agora, eu vou dizer também que é uma tendência nacional que se trabalha por competências e habilidades. O professor não ficar mais preso àquele conteúdo. Porque, às vezes, o desenvolver da turma, e é isso que dá a liberdade, que no início, quando o currículo mínimo foi para a rede, foi um choque, foi muito questionado, que o professor disse que estava amarrado, que ele era obrigado a trabalhar daquele jeito. E, na verdade, é o contrário. Ele tem uma liberdade. Eu digo que ele tem que desenvolver aquela competência ou aquela habilidade. Vou mostrar para vocês um exemplo. E aí, que conteúdos que o professor vai trabalhar e de que forma, ele é que vai definir. De repente, um certo conteúdo, ele acha que, olha, minha turma foi tranquilo nessa, então, vamos passar já para o próximo, vamos, né? Eu faço como revisão e já vou passando para essa etapa. Então, deu mais liberdade para o professor. Tá certo? Essa é a diferença de trabalhar com competência e habilidade. E é uma tendência nacional. Não necessariamente com o nome de currículo mínimo, mas já tem alguns estados que estão fazendo seus currículos por rede, né, que é o que o currículo mínimo é, um currículo de rede. Se eu não me engano, o Paraná já tem. No Sul, acho que Santa Catarina, Roraima também já tem. E o MEC, aí eu vou dizer para vocês que o MEC está se eu não me engano, desde o ano passado, do início do ano passado, ele está reunindo representantes de todos os estados, tanto de secretarias municipais como estaduais e representantes de escolas particulares também, fazendo reuniões periódicas no objetivo de se fazer não um currículo nacional, para também não ficar todo mundo engessado, porque aí a gente deixa de considerar a diversidade dos lugares, tá? Mas uma referência nacional em termos de progressão, em termos de sequência, né, de aprendizagem. Então, isso já está acontecendo. Em breve, aí, não sei exatamente quando, mas o MEC vai lançar uma outra referência nacional mais voltada à construção dos currículos. E aí, o que vai ter que acontecer? Os estados e municípios que ainda não têm um documento de rede, vai construir. E os que já têm, vai rever, né? Porque, primeiro, que não é um documento que a gente tem que rever sempre. E, segundo, que a gente vai ter que estar de acordo com essa nova referência que o MEC está trazendo para a gente. Tá? Foi alterado. Foi. Porque era física e química, agora não é mais. E que o professor, no meio do ano, ele já deu todo o conteúdo para o aluno e fica só enchendo linguiça. O que foi trocado? Então, muito bom você falar isso. Como é seu nome? Como é seu nome? Oi? Danusa. A gente tem, enquanto professor, enquanto educador e até enquanto estudante cidadão, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que se falam e com as coisas que a gente aprende, com as coisas que a gente vê. Porque, às vezes, a gente não está sabendo o que fazer com aquilo, né? Você ganha um presente, o que você vai fazer com aquele presente, né? Você tem que saber como trabalhar. O currículo do 9º ano de ciências, ele foi alterado. Antes, eu até tinha comentado aqui, primeiro semestre você trabalha química, segundo semestre você trabalha física. Não, então, eu vou te falar. Quando? Agora, com o currículo mínimo.
Tem... O currículo mínimo foi em 2012, se minha memória não fala. Pois é, porque tem professor que não cumpre o currículo. Está tendo um maior acompanhamento das escolas, mas de verdade o professor está trabalhando errado, tá? Mas olha só, vamos pensar isso. O currículo mudou. Nono ano é outra coisa. Antes era física e química, agora é outra coisa. Não é isso. Quando a gente fala, e aí a gente já está discutindo há muito tempo, tenho certeza que a professora Luciana já falou isso com vocês, compartimentalização da educação. Então é o meu quadradinho com o seu quadradinho, e o quadradinho de geografia não conversa com o quadradinho de história, que não conversa com o quadradinho de filosofia, que não conversa com ninguém. Não é verdade? E o aluno não aprende porcaria nenhuma. Porque é um bando de conteúdos desconexos que chegam para ele. O cara tá lá, no auge dos hormônios, doido para namorar, querendo curtir, de saco cheio com aquela professora falando. Tô falando mentira? Pois é, falando um monte de coisa chata que não se conecta com nada da vida dele. São 12 disciplinas, 14 disciplinas que ele tem. 14 disciplinas, gente. Pelo amor de Deus, imagina a gente na faculdade estudando 14 disciplinas. Eu me enforcava, jogava. Não tem como. E aí, quando uma não conversa com a outra, pior ainda. O que o currículo está tentando fazer, e ele até tem uma área, eu vou mostrar para vocês, que faz isso, é tentar conversar entre as disciplinas. Lógico, tem um conteúdo ou outro que você precisa trabalhar particularmente aquilo, mas de uma forma geral, como que essas disciplinas se conectam e como se conecta com a vida dele. Eu estou falando isso desde o início, tem que se conectar. Então, o nono ano, por que eu dei essa volta toda? Porque no nono ano, que era física e química, agora é física e química. Você está estudando o mundo. Então, você, na poluição, o que é física, o que é química? Exatamente. Como as avaliações até de vestibular hoje em dia já são. Você não fala daqueles conteúdozinhos. Ele te dá uma questão e ali você tem física, você tem química, você tem história. O próprio ENAD é assim. Exatamente. Tem que misturar tudo. Na nossa vida é tudo separado. Você está cozinhando um arroz. Ali é só física. Ali é só química. Ali é só biologia. Ali é só... Estou falando até geografia, né? Vamos lá, cultivo, política, né? Não, aquilo é vida. Exatamente. Inter, multi, pluri, enfim, tudo. Aquilo é a nossa vida. Então, como que isso se conecta com a nossa vida? E o ensino do nono ano, ele estava muito defasado em relação a isso. Você estudava conceitos básicos de química. O que é átomo, o que é próton, o que é nêutron. Conceitos básicos de física, né? Velocidade, movimento, retilíneo, forma. Conceitos disso. E aí, para que serve a vida do aluno? Chongas, ele não sabe, até hoje. Entendeu? E agora não. Você está falando de poluição, você está falando de degradação, você está falando de combustíveis e você trabalhando física e química junto. O professor, ele tem que ter a habilidade de ver isso. E aí até um colega falou aqui, quando eu perguntei para que serve, por que o nome currículo mínimo? Porque minimamente o aluno tem que saber aquilo. Se o professor conseguiu, que bom, desenvolver tudo aquilo que estava descrito no currículo mínimo durante o ano para o ano letivo antes, por que ele vai parar? Por que ele vai dar só aquilo para o aluno? E depois dizer que o ensino público não tem qualidade? Desenvolve cada item um pouquinho mais. Se está falando só para você falar até um certo ponto, dá 2 passos na frente. Sua turma desenvolveu. E é isso que o currículo mínimo possibilita. Quando ele não está uma lista de conteúdos. Ele está desenvolvendo competências e habilidades. Exatamente. Você foi assistir essa carga horária. Tem como colocar o horário sobrando, o professor ele se expandir mais, trabalhar mais, porque quando você colocou dessa forma, eu entendi, vai continuar sendo mínimo. Como que ele vai ter tempo de se desenvolver mais se for baseado em cima da matriz? Não ficou a mesma coisa. Aí eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, se aquela turma conseguiu desenvolver tão rápido que o professor teve tempo,
ele tem o tempo, Deus já deu esse tempo, e aí ele tem como trabalhar. Segundo, se eu estou fazendo isso agora, lá desde do meu primeiro ano, isso é progressivo. Não dá para mudar, achar que o 9º ano vai mudar toda a educação. Eu estou trazendo isso desde o primeiro ano. Então, o aluno que daquele primeiro ano, que já vem com um currículo mínimo, quando ele chegar no 9º, ele já vai estar com uma facilidade, e dependendo até da turma que ele tiver, um avançar de desenvolvimento, que o professor vai ter esse tempo. Entendeu? Não, é uma forma de dizer, a cada ano essa progressão vai dando a ele mais tempo. E também a própria habilidade do professor de ver que às vezes, naquele momento em que ele tem que dar aquele conteúdo, mas está preocupado com o tempo de terminar, ele pode ou passar um documento para o aluno ler em casa, ou passar um vídeo que ele vai estar contextualizando tanto aquele conteúdo que ele precisa trabalhar, quanto indo um pouquinho mais além. E o aluno que já tiver, né, um pouco mais desenvolto consegue chegar até ali. São estratégias. Não dá para você achar que um documento de referência que foi criado no meio da vida, porque a gente não para a vida para começar de novo, né? Vou jogar todo mundo fora e vou começar de novo do primeiro. Não dá. Não dá para a gente achar que isso vai acontecer. Isso é progressivo. E aí, quando a gente conseguir melhorar alguma coisa, aí a gente volta, discute de novo e melhora outra coisa. E aí, cada vez mais o professor vai conseguindo desenvolver aquilo. Certo? Oi. É o que o aluno precisa desenvolver, o que ele precisa saber para estar com aquele conteúdo aprendido, tá? Então, por exemplo, funções quadradas, não temos nada de matemática, tá? O que o aluno precisa conhecer, trazer de conhecimento e saber, e que habilidades ele precisa saber, soma, divisão, né? Que habilidades ele precisa ter para poder desenvolver aquele conteúdo que é funções quadradas, por exemplo, entendeu? E aí isso também leva em conta, só um minutinho, isso também leva em conta o ambiente que ele está vivendo, tá? E aí a gente fala, quando a gente fala da compartimentalização, a gente não está falando só das disciplinas, a gente também tem que aproximar com a vida. Não dá para eu, por exemplo, numa comunidade que esteja em guerra, eu dissociar tudo que está acontecendo do ensino-aprendizagem. Vamos tentar, de alguma forma, trazer a realidade para dentro e associar o conteúdo, porque aí o aluno vai entender que aquilo faz parte da vida dele e por que ele está aprendendo aquilo. Isso faz parte, isso também é uma competência, uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Tá? Aquele assunto que a senhora abordou sobre interdisciplinaridade, assuntos interconectados. Por exemplo, você criticou o professor final formado, né, não sabendo aplicar a questão das matérias intercaladas, né, fazendo as conexões. Só que tem um problema. A gente está na universidade, não é permitido a gente nem sequer interconectar matérias. Eu sei. E você, quando interconecta matérias, você pode até reprovado. Não vou falar um exemplo, porque seria chato fazer isso de parte. E aí o professor que lá, doutorado, mestrado, vira para você e fala, você não foi objetivo. Não. Porque você interconectou matérias a qual ele, pessoalmente, não dominava para aquilo. Entendi. E aí você é penalizado. O que acontece? Você nunca mais, na sua vida, vai querer... Cria um medo, né? Um trauma, né? Então, não. O que acontece? Depois que você é traumatizado dentro da instituição superior, a tendência... E você aprende que tem que ser daquele jeito, né? E você acaba fazendo isso com os alunos. Com toda certeza. Então, na verdade, os modos de vilões são universitários. Quando eu disse que o professor não sabe, na verdade eu não disse que ele não sabe desenvolver, mas que ele não desenvolve, não é que eu não acho que ele não tenha capacidade, em primeiro lugar. Segundo, quando eu estou falando que o ensino é compartimentalizado, não é porque o professor é um desgraçado, preguiçoso, que quer fazer o que é mais fácil. Ele aprendeu assim. Eu aprendi assim. As universidades... Precisa mudar a educação? Precisa. Precisa mudar a educação do ensino fundamental? Precisa. Precisa mudar a educação do ensino médio? Precisa. E quem está trabalhando na educação fundamental e no ensino médio? Professores estão formados aonde? Na universidade. Então, o que também precisa mudar? O ensino da universidade. Tá? Tudo isso também está sendo discutido em Brasília, gente. Não quer dizer que vai ser resolvido tão rapidamente. Desculpa informar. Já está começando a trabalhar com competência e habilidade. Tá vendo aí? Diferente até das universidades públicas, que estão completamente bloqueadas a isso, tá? Tá vendo? E aí, de repente, até numa rede menor, né, numa rede particular, isso é mais fácil do que numa rede pública, porque se você pegar as grandes universidades,
eles são soberanos. E isso é muito complexo, muito complicado. Porque eles estão ali, ponto. Tá? Mas isso também já está sendo discutido. Então, não estou dizendo que é culpa do professor e que ele... Não. Mas, eu acho que a gente, e aí eu estou falando de qualquer profissão, tá? Somos todos professores. Mas em qualquer profissão, a gente precisa correr atrás de melhorar. Então, a gente sabe... E não é fácil não, tá, gente? Não é assim, peguei um livro, virei um gênio. Não. A gente tem que buscar. Então, a gente, enquanto professor, tem que estar estudando, tem que estar buscando maneiras de estar trabalhando melhor aquilo. Diferente aquilo, para mudar. E nós somos professores, a gente quer que o nosso aluno aprenda. Eu sei, eu entendo todas as dificuldades, trabalhei em Piabetá, um dos piores colégios de Piabetá, e... não precisa nem dizer qual é. Mas, assim, um colégio... Por que piores que eu falei essa brincadeira que eu fiz? Porque... Durante alguns anos, todos aqueles alunos que eram reprovados, não queriam nada com nada, iam para lá. E aí, de uns anos para cá, até eu ainda estava lá, os professores e a direção nova que entrou na escola, falou assim, não tem por que a gente ter essa fama, vamos correr atrás de estar mudando. E é isso que a gente tem que, enquanto profissional, correr atrás, de estar mudando, de estar se aperfeiçoando, para cada vez melhor estar desenvolvendo o nosso trabalho. Não só como professores, como qualquer profissão. A gente tem que estar correndo atrás disso, tá? Bom, já falamos aí, até avançamos, esqueci de passar os slides, né? Que eu estou falando que um currículo é muito mais do que a ideia de você estar passando conteúdos, mas de você estar desenvolvendo habilidades naquele aluno, de você estar colocando ele para pensar e não reproduzir. Tá? E aí uma definiçãozinha muito simples de competência e habilidade, vocês vão achar até outras mais complexas se vocês buscarem. Competência se constitui de um conjunto, e aí quem perguntou para mim sobre competência e habilidade, que eu já esqueci, constitui num conjunto de conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões que habilitam alguém para o desempenho da vida, né? Estou falando de vida, isso é competência de uma forma geral. E habilidades se ligam a atributos relacionados não apenas a saber conhecer, mas a saber fazer, a saber conviver, a saber ser. Ou seja, é um conhecimento muito mais do que aquele pequenininho, mas em que aquele se relaciona e aí é ali que ele vai fazer sentido para a vida do aluno, para ele poder conseguir aprender. É claro que ele não vai aprender tudo, 100%, mas ele vai ter a capacidade de absorver o que ele entende como importante ou o que ele consegue associar com a importância da vida dele. Tá? Falando mais... eu vou chegar isso aqui para trás, senão eu vou acabar caindo. Falando mais um pouco de competência e habilidade. Por que está se falando tanto de competência e habilidades? Porque também não é uma coisa nova e também está nos documentos de referência. Mas também é uma coisa que está surgindo agora, ou seja, as redes, os professores, as instituições estão começando, como a professora Luciana falou, a própria Unigran Rio, está começando a estudar o que é isso para aí sim implementar. Tá? É aquele negócio, primeiro as coisas são faladas e muito tempo depois as coisas são feitas, né? Mas pelo menos são feitas e vamos fazer bem feito. Como eu falei, está no PCN lá desde muito tempo e ele quer sair dessa perspectiva de escola tradicional de que é isso, é aquilo, escreve aquilo outro. E aí trabalhar de uma forma interdisciplinar. O currículo mínimo, falando de rede estadual, ele tem um ponto em que ele relaciona as outras disciplinas. Ele é um documento base e ele tem um documento auxiliar, que são as orientações pedagógicas. E nessas orientações pedagógicas, para cada competência e habilidade, ou para a maioria delas que está no currículo, ele está dizendo que aquela pode ser trabalhada também em parceria com o professor de história ou em parceria com o professor de arte. Ele dá exemplos de questões, ele dá exemplos de atividades. Então, é uma maneira que qualquer rede pode construir. Você pega e você vai estudando o currículo das disciplinas e de que forma que você pode integrar. Então, o currículo de ciências mudou nesse ponto, mas alguns outros currículos também mudaram a ordem cronológica para que a outra disciplina esteja casando aquele ensino e que os professores possam trabalhar em parceria. E os professores, numa reunião pedagógica dentro da escola, numa reunião disciplinar, enfim, podem estar se juntando e fazendo isso por eles mesmos também, para ver de que forma que aquilo fica menos compartimentalizado e mais integrado. Tá? Esse é um exemplo do currículo que eu falei para vocês.
de matemática, que eu não faço ideia. Então, por exemplo, compreender a noção de conjunto. Aqui, isso aqui é por bimestre, tá? Então, o aluno precisa desenvolver isso aqui tudo no primeiro bimestre. O professor tem que saber, o aluno tem que terminar o primeiro bimestre compreendendo a noção de conjunto. E aí o professor de matemática tem toda a competência para saber que conteúdos que o aluno precisa já ter ou desenvolver para chegar até essa habilidade aqui. Entendeu? Nós, por exemplo, eu sou professora de Ciência e Biologia. Se eu pegar aqui o currículo de Ciência e Biologia, eu vou ler uma competência e habilidade e eu sei que conteúdos eu vou precisar trabalhar ou que o aluno vai precisar ter para no final do bimestre ele já ter desenvolvido aquela competência ou habilidade. Tá certo? E aí foi o que eu falei, que o currículo mínimo no Estado, ele não veio sozinho. Ele não veio apenas como um documento de referência que diz tudo que o professor tudo que o aluno tem que desenvolver no final daquele ano série. Ele veio com orientações pedagógicas para o ensino regular e para o curso normal, os outros ainda estão sendo construídos, que dá sugestões de atividades, de questões, de avaliação, de relação com outra disciplina, para que o professor possa construir melhor a sua aula. Ele também faz associação com recursos digitais, é uma listagem também sempre associada aos conteúdos e habilidades, que filmes, links, vídeos, todos gratuitamente, porque a gente, quando professor, for no portal do MEC ou em outros tantos disponíveis, tem um monte de coisa até prontos para a gente usar na nossa sala. A secretaria, junto com o MEC, tem 2 programas, que é o Mais Educação e Autonomia. Vocês já ouviram falar de algum deles? O Mais Educação trabalha com o ensino fundamental, com um reforço. Então, vamos recuperar aqueles alunos ainda em tempo. Então, ele trabalha no contraturno. E simplesmente o MEC diz assim, ó, você trabalha para o aluno melhorar. Ponto. E nós construímos todo um material para que isso acompanhe o currículo mínimo, não seja de qualquer maneira. E o Autonomia é um programa que é de aceleração, ou seja, para corrigir aquela defasagem idade-série, né? Alunos de 15 anos no 6º ano, por exemplo. E aí, durante um tempo, ele trabalha com uma outra metodologia para acelerar um pouquinho e chegar lá onde ele se acertar, né? Com a idade-série. Ali, os nossos, que eu falei para vocês, os nossos documentos base, que aí eu não preciso, não é novidade para ninguém, para a vida de vocês, vocês vão estar sempre precisando consultar esses documentos. Lei de Diretrizes e Bases, Diretrizes Curriculares Nacionais, as matrizes de referência, não dá para ver direito, né? Vou ler. As matrizes de referência de avaliação, no caso aqui eu botei estaduais, e parâmetros curriculares. As matrizes de referência das avaliações, elas são importantes e elas foram importantes para a construção do currículo, porque não adianta simplesmente eu dizer o que eu quero que o aluno aprenda, né, que ele tenha desenvolvido no final daquele ano série, se no final do ano ele vai fazer um SAERJ, um SAEB, e que tem conteúdos ali que não estão sendo contemplados. Então, isso também é importante na hora de você construir um currículo. Aquilo tudo tem que estar lá dentro também. O aluno tem que ter desenvolvido aquilo, ou pelo menos estar descrito ali. Né? Avaliações como Enem, Prova Brasil, SAEB, SAERJ. Eu botei um resuminho muito simples daqueles 3 documentos. Não sei nem se entraram os 3, acho que não. Que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta todo o ensino básico. Os PCNs, que são os parâmetros curriculares, que eu sei que vocês já trabalharam tudo isso, por isso que eu não vou descrever cada um deles, como alguns modelos, mas não são modelos obrigatórios. São modelos sugestivos, mas que você tem que seguir um certo padrão para aí sim... desculpa, como é seu nome mesmo? Carolina, você ter essa não diferença na hora de uma rede particular e uma rede pública. Você tem ali uma orientação que é um modelo, mas que é uma orientação que tem que ser de alguma forma seguida, tá? Que são normas obrigatórias, enfim, que tem que ser cumpridas. E aí, se não forem, os estados são chamados pelo MEC, enfim, e aquele ensino é descredenciado de alguma forma. As diretrizes, né, do ensino médio. E aí, peguei só um trecho que eu achei interessante, que fala que currículo é conceituado como uma proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares
que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pela relação social, pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. Isso aí é antigo, gente. Só que a gente não faz. E a gente tem que começar a fazer. Vamos acabar com a teoria e torná-la um pouco prática. E torná-la um pouco dia a dia. Tá? Claro, no possível. Né? A teoria ela é importante, mas ela tem que estar associada à contextualização. Bom, a formação dos alunos nas dimensões, não só a intelectual, mas afetiva, social, visando uma formação integral. Se eu não trabalho com uma formação integral, ele não vai desenvolver as outras. Alguma ali vai ficar faltando e vai atrapalhar a intelectual, com toda certeza. Tá? E aí, eu botei um pouquinho, rapidamente, de competências cognitivas, que é, teoricamente, o que a gente tem que trabalhar, e as competências socioemocionais, porque sem elas ele não vai desenvolver isso aqui, com toda certeza. E aí, quando eu falo de cognitivas, o aluno que sabe interpretar, refletir, raciocinar, ele vai pensar abstratamente, que a gente sabe que muitos não pensam abstratamente, né? Principalmente matemática, que é o bicho de 7 cabeças, porque é muito abstrato. Tô terminando. Química, átomo, próton, o que você nunca viu aquilo na sua vida? Na biologia também, célula, né? Muitas escolas não têm nem recurso. O que é célula? Você nunca viu aquilo na sua vida? Nunca viu? Tem um monte de célula. Pô, tô vendo meu braço, cara. Mais ou menos assim, né? Não, é verdade. E o aluno, aquilo não é nada na vida dele, começa a viajar na batatinha, você lá falando, e ele pensando no videogame. É isso. Porque não desenvolveu aquela habilidade. Gente, eu estou falando coisas de prática. E eu estou relacionando toda a palestra que a gente está tendo aqui, toda essa conversa, com o nosso dia a dia. Porque eu sou professora, eu dei aula, meus alunos também ficavam lá pensando no videogame. E quando eu falo de competências socioemocionais, eu falo em estabelecer e perseguir objetivos. Por que o aluno está ali? Por que eu estou aqui enquanto aluno? Entendeu? Compreender a gerir das emoções. O que eu quero com o que eu preciso agora. Né? Trabalhar em equipe é muito engraçado, porque os alunos não desenvolvem desde pequeno o trabalho em equipe, porque um tem que ganhar. E você vê isso refletido até numa escola, num trabalho de professores da mesma disciplina. Ninguém sabe trabalhar em equipe, porque eles só sabem trabalhar com eu sozinho. Porque sempre um tem que ganhar. Essa é a nossa sociedade. Enfim, decisões autônomas, responsáveis, sentir, demonstrar, tudo isso está completamente relacionado. Então, se a gente também não trabalha isso aqui, integrado com isso aqui não se desenvolve direito. Ou até às vezes não se desenvolve. Né? E aí, falando só um pouquinho de avaliações, que são muito importantes também, a gente tem a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliações, que é o SAEB, assim como as universidades têm, que vocês vão fazer agora, né, que é o ENAD, tem no ensino de educação básica. E aí, eu coloquei aqui, aqui esse slide está melhor, que a Prova Brasil, a partir das informações do SAEB e da Prova Brasil, a Prova Brasil e o SAEB são os segmentos, né? Prova Brasil para o primeiro segmento e o SAEB para os mais velhos, né? O ensino médio. O MEC e as secretarias estaduais e municipais, isso aqui é para as secretarias, tá? Podem definir ações voltadas, ou seja, ele vai medir todo o desempenho do aluno e a partir dali as secretarias, né, o MEC vai ter uma resposta do que e aonde que ele precisa desenvolver melhor ou trabalhar melhor, tá? O PISA, a diferença do PISA é que é internacional, então você faz comparação entre países que fazem parte, que são associados, aí você tem aqueles rankings internacionais também. E aqui, explicando um pouquinho a diferença, né? A Prova Brasil fornece o IDEB, que é o famoso IDEB, que a gente fica aí de 2 em 2 anos atrás para ver se a educação melhorou ou não melhorou. É um índice de desenvolvimento da educação básica, que varia de 0 a 10, apontando o grau de eficiência do sistema de ensino. Ela é uma ferramenta para o MEC e para as secretarias, tanto municipal quanto estaduais, saberem como está o desempenho daquela rede, né, da educação.
O SAERJ, ele é estadual, tá? Por isso SAERJ tem o RJ no final, que fornece um diagnóstico de como que está o ensino, no caso, na Secretaria de Estado. Alguns municípios já estão pedindo para fazer, mas por enquanto o SAERJ é só do Estado. Então, como é que está? No final daquele ano letivo, como que eu diagnostico que foi o processo de ensino-aprendizagem? E aí a gente vai ter uma resposta para saber como foi. Só que aí a secretaria achou que estava muito pouco, porque aí chegou no final do ano, o SAERJ me disse assim, ó, tá mal. O que eu vou fazer? Acabou o ano. E aí desenvolveu o SAERJinho. O SAERJinho, ele é uma avaliação diagnóstica também, que acontece bimestralmente. Então, no final de cada bimestre, os alunos da rede estadual fazem uma avaliação para saber como que está o desempenho. Se no final do primeiro bimestre eu já vi que ali não está bom, a escola já recebe recursos, não dinheiro necessariamente, não dinheiro, mas o investimento de pessoal, de tudo, para trabalhar melhor, para que o aluno tenha um melhor desempenho. Tá? Então, ainda em tempo, para que no SAERJ, ou melhor, para que no final do ano o aluno esteja melhor. Aqui tem um pouco mais da diferença, mas eu já falei basicamente de tudo. Galera, eu peço só mais 5 minutinhos. Já estou terminando. Na verdade, esse é o último slide. Mostrando que o IDERJ, né, que é do Estado, ele não leva em consideração só o desempenho do aluno, mas a frequência também. Tá certo? Bom, acabou, como eu falei. Aí explicando um pouquinho do que é cada um. Então, olha só, eu falei aqui basicamente maciçamente de um, que é o currículo, e de outro, que são as avaliações, que na verdade mede tudo isso. Porque o currículo, ele é a chave para todo o desenvolvimento em sala de aula e tudo que você pode fazer a partir dali. Então, por exemplo, a Unigran Rio vai começar a trabalhar por competências e habilidades e vai começar a desenvolver também materiais para que os professores da universidade e para os alunos, que são vocês, possam desenvolver melhor desta maneira, para poder chegar na sala de aula e desenvolver melhor o seu trabalho e o resultado, que é o processo de ensino-aprendizagem, acontecer melhor ainda. Tá? Bom, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, como eu falei, eu sou da Secretaria do órgão central, Luciana depois pode passar o meu contato, estou à disposição para tirar dúvidas e ajudar no que for preciso. Tá? Obrigada, gente. Boa noite.